Olá, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente se reúne para ler a palavra de Deus. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos conversar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, que o Senhor nos guie nesse momento de leitura e que seu Espírito Santo fale aos nossos corações e às nossas mentes, para que nós possamos refletir e aprender mais de ti. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Samuel 26. Nós vamos ler até 28, 25. Que diz o seguinte: então, na leitura de ontem, Davi e Saul fizeram as pazes, mais ou menos. Davi poupou a vida de Saul e Saul reconheceu que realmente Davi não estava querendo fazer mal para ele. Então, Saul pediu para que Davi prometesse que ele não faria, quando ele virasse rei, não faria mal a Saul e a família dele, e assim Davi prometeu. Alguns homens de Zif foram até Saul, em Gibeá, para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abissai disse a Davi: Certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner! Abner perguntou de volta: Quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu rei, seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, meu senhor o rei. Por que o meu senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Mesmo Saul quase tendo sido morto por Davi a outra vez, e ele tendo reconhecido que Davi realmente não queria fazer mal, ele foi novamente atrás de Davi. E mais uma vez, Davi poupou a vida de Saul. Verso 19. Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram: Vai servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: Pequei. Volte para casa.
Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: Seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi, porém, pensou: Um dia Saul me apanhará. Melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Davi, ainda assim, mesmo com as palavras de Saul, Davi não confia em Saul. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim, Davi levou os 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas duas esposas, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aques: Se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, povos que desde tempos muito antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aques, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques. E Davi respondia: O sul de Judá, a região dos Jezrameelitas e dos queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava em Davi e pensava: A essa altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei de Aques disse a Davi: Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aques disse a Davi: Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: Há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra minha vida? Lembrando que pela lei de Moisés era proibido fazer necromancia, que era a consulta dos mortos. Então, Saul, quando ele está tentando invocar o espírito de Samuel, ele está indo contra a lei do Senhor. Então, a gente vê que Saul está cada vez mais se afundando mais em pecados, indo mais contra
a vontade de Deus. Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu o que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei minha vida. Agora, faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. E eu só queria dar alguma explicação, mas bem rápida sobre esse texto, porque ele precisaria talvez de de um estudo um pouco mais detalhado. Mas aqui a gente vê que aparentemente essa mulher conseguiu invocar o espírito de Samuel para falar com Saul. Mas a gente tem algumas partes na Bíblia que falam como que é a interação dos homens com os mortos. E primeiro que Deus proíbe claramente a necromancia, a tentativa de falar com os mortos. Então nós temos duas grandes vertentes que os teólogos trazem para explicar esse texto. O primeiro deles é que, na verdade, não foi Samuel que voltou, mas foi algum, talvez, demônio ou algum anjo que veio e trouxe uma palavra do Senhor, realmente disse aquilo que o Senhor ordenou trazer para Saul. Isso porque a Bíblia fala lá na parábola, quando Jesus conta sobre o rico e o Lázaro, o que morreu, quando o rico morre, ele diz que ele desce para o mundo dos mortos e pede para avisar Lázaro, para que Lázaro avisasse os seus irmãos, os irmãos do rico, para que eles pudessem seguir um caminho bom e não ir para o mesmo lugar em que o rico estava. E aí Deus diz para ele que não é possível que os vivos e os mortos se comuniquem. Então ele diz que há um abismo, há uma barreira que torna isso impossível. Isso é uma das explicações de que os teólogos dizem que talvez esse espírito, na verdade, fosse um demônio, ou talvez um anjo trazendo uma mensagem do Senhor. Ou a outra opção é que realmente Deus fez uma exceção e de alguma forma, através do seu poder sobrenatural, trouxe realmente Samuel para falar. Da mesma forma que quando Jesus foi glorificado, Elias e Moisés
foram vistos pelos três discípulos ao lado de Jesus, e Jesus falava com Moisés e Elias. Então, para Deus tudo é possível. A Bíblia fala que existe essa separação, e seja qual for a opção, nos dois casos foi algo miraculoso feito por Deus para trazer essa mensagem para Saul. João 11, do 1 até o 54. Um homem chamado Lázaro estava doente. Esse Lázaro que a gente está lendo aqui não é o Lázaro que eu acabei de falar, esse é um outro Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Agora, só um detalhe dessa última frase que Tomé falou. Eu não sei se Tomé realmente falou, vamos lá, eles tinham tanta fé em Jesus que falou assim, vamos, nós vamos seguir Jesus mesmo que as pessoas lá tentem nos apedrejar, então nós vamos morrer com Jesus. Ou se talvez foi uma frase de medo, né? Ele fala assim, vamos até lá para morrer com Jesus. Eu creio que talvez tenha sido um ato de fé, mesmo que Tomé tenha sido aquele que duvidou que Jesus ressuscitou. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. E por que 4 dias? Na cultura dos israelitas, eles consideravam que a pessoa realmente tinha morrido só depois de 3 dias, porque até 3 dias tinham... e até nós temos isso hoje, algumas doenças que fazem com que a pessoa pareça que está morta, mas na realidade ela não está. Mas essa doença não se propaga depois de 3 dias que a pessoa realmente está morta. Isso tanto que a pessoa não vai beber água, não vai comer. Uma pessoa pode até ficar muito tempo sem comer, mas sem beber água a pessoa não aguenta ficar tanto tempo. Então, o 4º dia era quando os israelitas realmente consideravam que a pessoa estava morta. E estudiosos dizem que Jesus esperou dar o 4º dia justamente para que ninguém duvidasse de que Lázaro realmente tinha morrido. Porque pode ser que ele tivesse ido logo depois, no dia seguinte, 2 dias depois, e quando ele realizasse o milagre, as pessoas dissessem, não, Lázaro não tinha morrido, ele só parecia que tinha morrido. Então Jesus não fez grande milagre, mas Jesus foi exatamente no 4º dia, para que todo mundo que estivesse lá tivesse certeza, Lázaro morreu, não tem chance dele ressuscitar. E quando o milagre fosse feito, Deus seria glorificado mais ainda. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi a seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui, quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê que as duas, tanto Marta quanto Maria, elas tinham fé em Jesus, elas tinham visto provavelmente Jesus realizando diversos milagres, tinham visto ele curando enfermos e tinham a fé de que se Jesus estivesse lá, o irmão delas não teria morrido, porque Jesus teria curado elas. Mas mal sabia que o poder de Jesus ia muito além do que elas imaginavam. Mesmo quando Jesus falou: Não, seu irmão ressuscitará, Marta disse: Eu sei, ele vai ressuscitar no fim dos dias. Então ele acreditava nas promessas de Jesus, mas não tinha ideia do poder que Jesus tinha, mesmo quando ele estava aqui na terra. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Creio que os fariseus e os líderes estavam preocupados que muita gente seguindo Jesus acabasse soando para o exército romano que eles estavam fazendo uma revolução. E o exército romano indo lá para talvez destruir, para tentar acalmar e dispersar essa possível revolução. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Salmos 117, 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações,
Louvem-no todos os povos, pois grande é seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. E por fim, Provérbios 15, 22, 23. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. E essa foi a leitura de hoje, a palavra que nós tivemos. Espero que ela entre no seu coração. Hoje tivemos muitas coisas interessantes. Não que nos outros dias não temos, mas tivemos muitas reflexões no dia de hoje. Espero que você possa continuar refletindo no seu dia sobre isso. Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que nós possamos aprender mais para que essas palavras fiquem gravadas em nosso coração e para que quando precisarmos o Seu Espírito nos lembre dessas palavras. Senhor, abençoa o nosso dia para que seja abençoado, para que nosso trabalho, nossos estudos, tudo que nós fizermos seja abençoado, guiado e guardado por Ti. Senhor, abençoa os enfermos, os doentes, para que o Senhor traga recuperação. Abençoa para que as pessoas que estão, os Teus servos que estão nos hospitais, continuem se recuperando, continuem recebendo mais a Sua mão, para que elas possam testificar de que o Senhor é um Deus que cura. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar recebendo o pão de cada dia, para que o Senhor continue nos dando sustento, para que nenhum dos Teus servos passe necessidade, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor. Até amanhã para mais um devocional.